Vamos ver agora as propriedades dos logaritmos. Eu já fiz um vídeo onde eu demonstro essas propriedades. Então, aqui nós só vamos ver elas, eu vou enunciar elas e nós vamos fazer alguns exemplos. Então, a primeira propriedade é a propriedade do produto, que o logaritmo de x vezes y na base b é igual ao logaritmo de x na base b mais o logaritmo de y na base b. Agora, vamos ver um exemplo aqui. Basicamente, a propriedade é o seguinte, que se eu tenho um logaritmo de um produto, eu posso fazer isso como uma soma de logaritmos. E claro, eu posso fazer o contrário também. Se eu tenho uma soma de logaritmos, eu posso transformar em um produto ali, né? Os logaritmandos se multiplicam. Então, por exemplo, se eu quero calcular o logaritmo de 6, aí aqui mais uma informação. Sempre que a gente omite a base do logaritmo é 10. Então, se eu não escrever a base, é porque a base é 10, certo? Nós chamamos de logaritmos decimais. E alguns autores, dependendo da área, engenharia, computação, etc., eles adotam convenções diferentes. Mas no ensino médio, a convenção geralmente é o seguinte: quando a base não é escrita, é porque a base do logaritmo é 10. Né? Então, nós vamos adotar essa convenção também. Então, o logaritmo decimal de 6, ou seja, o logaritmo de base 10 de 6. Bom, 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, né? Então, nós podemos escrever assim. É o logaritmo de 2 vezes 3 na base 10. E agora eu posso aplicar a lei do produto, né? Isso vai ser o logaritmo de 2 na base 10 mais o logaritmo de 3 na base 10. E eles gostam muito de fazer tipo, questões do tipo assim. Uh, dado, dado que... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Dado que 7 logaritmo... Dado que o logaritmo de 7... Dado que o logaritmo de 7 na base 10 é igual a 0,845 e o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,301, calcule o logaritmo de 28 na base 10. Então, ele quer que eu dê um valor decimal, né? Ele quer que eu dê um valor numérico, que nem todos os logaritmos vão ser exatos, né? Por exemplo, aqui não é um valor exato. 10 elevado na 0,845 vai dar 7. Na verdade, é um número irracional, mas aqui a gente arredondou. Então, o problema me dá dois dados e eu tenho que usar esses dois dados para calcular uma aproximação desse logaritmo aqui. Então, vamos lá. O que é o logaritmo de 28 na base 10? Lembrando que eu posso omitir a base 10, né? Não preciso escrever ela. Bom, como ele me deu aqui o logaritmo de 7 e o logaritmo de 2, então eu tenho que escrever o 28 como uma multiplicação do 7 e do 2. E daí, quem sabe, eu posso usar aqui a nossa propriedade do produto. Bom, 28, se você fizer a fatoração do 28, ele é par, então eu posso dividir por 2, fica 14, que também é par. Dividido por 2 fica 7, que é um número primo, então só posso dividir por 7. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 7, ou a fatoração fica 2 vezes 2 vezes 7. Então, ou eu ainda posso escrever como 4 vezes 7, né? Então, o logaritmo de 28 na base 10 é o logaritmo de 2 vezes 2 vezes 7 na base 10. Certo? É exatamente a mesma coisa, porque 28 é 2 vezes 2 vezes 7. Agora eu posso aplicar a minha propriedade do produto, né? E a propriedade do produto ela é válida não só para dois números, mas se eu tiver aqui 1000 números, eu posso transformar em 1000 somas de logaritmos. Então vamos aplicar a propriedade aqui. Isso é igual ao logaritmo de 2 na base 10, mais o logaritmo desse 2 na base 10. Certo? A propriedade não é válida só para dois números aqui. Aqui no caso eu tenho 3, então, mais o logaritmo de 7 na base 10. E agora eu consegui expressar o logaritmo de 28 na base 10 como uma soma de logaritmos que o problema me deu o valor, né? Ele me deu o valor do logaritmo de decimal de 7 e o logaritmo decimal de 2. Agora vamos substituir aqui. O logaritmo decimal de 2 é 0,301 mais 0,301 mais 0,845. Então isso vai ser igual a, vamos somar aqui,
0,845 mais 0,301 mais 0,301. Isso vai dar 7, 4, 11, 14. Vai ser igual, então, a 1,447. Então, o logaritmo de 28 na base 10 é aproximadamente 1,447. Isso significa que 10 elevado na 1,447 é igual a 28. Então, vamos ver se isso é verdade. 10 elevado na 1,447 é igual a 27,989, né? Quase 28. Só não dá exatamente 28 porque nós usamos, claro, aproximações. E a propriedade do produto também é muito usada para resolver equações. Eu ainda acho que não fiz nenhum exemplo de uma equação logarítmica, então eu vou fazer um exemplo bem facilzinho aqui. Vamos supor que eu tenho um logaritmo de x menos 3 na base 2 é igual a 5. E eu quero calcular o valor de x. Bom, o que significa o logaritmo de x menos 3 na base 2? Bom, é o número que eu tenho que elevar o 2 para chegar no x menos 3. Só que aqui eu já tenho a resposta, ele já me diz que eu tenho que elevar o 2 na quinta potência para chegar no x menos 3. Ou seja, 2 na quinta potência é igual a x menos 3. Né? Isso é o que é o logaritmo. A base elevado no logaritmo vai ser igual ao logaritmando. Então, nós podemos escrever isso. A base elevado no logaritmo é igual ao logaritmando, é igual a x menos 3. Bom, 2 na quinta potência é 32, né? Que é igual a x menos 3. Somando 3 dos dois lados da equação, eu fico com 35 é igual a x. Então, esse é o nosso valor de x. X é igual a 35. E, de fato, se eu colocar ali o 35, né, vai ficar 35 menos 3, que é 32. O logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Porque 2 na 5 é igual a 32. Então, agora vamos resolver uma equação um pouco mais complexa. Vamos supor a equação logaritmo de x na base 3 mais o logaritmo de x menos 8 na base 3 é igual a 2. Vamos resolver essa equação, ou seja, calcular o valor de x. Bom, quando eu tenho uma equação logarítmica, eu tenho que tentar transformar essa soma de logaritmos em um logaritmo só, e daí a gente consegue aplicar a nossa regra básica, que a base elevada no logaritmo é igual ao logaritmando. Mas para isso eu tenho que ter apenas um logaritmo, né, e não uma soma de logaritmos. Então, como é que eu posso juntar esses dois logaritmos aqui num só? Bom, eu posso usar a minha regra do produto, né? A única diferença é que eu vou aplicar ela ao contrário. A regra do produto diz que eu posso transformar o logaritmo de um produto em uma soma, mas aqui eu tenho a soma e vou transformar em um logaritmo só. Então, vai ficar o logaritmo de x vezes x menos 8 na base 3 é igual a 2. Certo? Ao invés de partir desse produto aqui e transformar numa soma, eu tinha a soma e transformei no produto. E, claro, a base do logaritmo vai ser 3, né? Isso é importante, a base tem que ser igual. Posso colocar entre parênteses aqui para indicar que é o logaritmo de tudo isso, né? Para não confundir. Agora, vamos simplificar isso aqui um pouco. Vai ficar o logaritmo de x ao quadrado menos 8x, né? A gente distribui o x na base 3, é igual a 2. E agora a gente pode aplicar a nossa regra de logaritmos, né? Que diz que se o logaritmo de x ao quadrado menos 8x na base 3 é igual a 2, isso significa que 3 na 2 é igual a x ao quadrado menos 8x. Então, 9 é igual a x ao quadrado menos 8x. Subtraindo 9 dos dois lados da equação, eu fico com 0 é igual a x ao quadrado menos 8x menos 9. Eu vou inverter a equação e escrever ela aqui em cima. Então, x ao quadrado menos 8x menos 9 é igual a 0. E agora nós podemos resolver isso aqui com a fórmula de Bhaskara, né? Então, aliás, dá para... Bom, não vou confundir. Então, x é igual a 8 mais ou menos a raiz quadrada de 64 menos, vai dar mais 36, tudo sobre 2. Eu já estou aplicando a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo sobre 2a. Né?
E claro que esse b que eu falei não tem nada a ver com a base do logaritmo, né? Mas enfim, só a fórmula de Bhaskara, pronto. Então, x é igual a 8. Raiz quadrada de 100 é 10, então 8 mais ou menos 10 dividido por 2. Portanto, um resultado vai ser 8 mais 10 dividido por 2, que é igual a 9. E o outro resultado vai ser 8 menos 10 dividido por 2, que é igual a 8 menos 10 menos 2 dividido por 2 menos 1. Então, eu tenho dois valores, x é igual a 9 e x é igual a menos 1. Agora, será que os dois valores funcionam para o logaritmo? A resposta é não, né? Por quê? Será que eu posso colocar esse menos 1 aqui na minha equação? Será que eu posso substituir ele? Não, eu não posso, né? Porque se eu colocar o menos 1 no lugar do x, o que vai acontecer aqui? Se eu colocar o menos 1 aqui no lugar do x, eu vou ter o logaritmo de menos 1 na base 3. E nós sabemos que não existe logaritmo quando o logaritmando é negativo. E aqui aconteceria a mesma coisa, né? Se eu colocasse o menos 1 aqui no lugar do x, eu ficaria com um logaritmo de menos 9 na base 3. E não existe logaritmo de logaritmando negativo. Então, o menos 1 não funciona. Agora, o 9 funciona, né? Eu posso colocar ele aqui no lugar do x e aqui no lugar do x menos 8, que vai ficar o logaritmo de 1 daí. Então, não tem problema nenhum. Então, a solução dessa equação é simplesmente o 9. O menos 1 a gente descarta. Então, era isso, até o próximo vídeo.